Atenção! O programa a seguir é um programa independente. Todo o conteúdo apresentado é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa noite maravilhosa do nosso podcast da R1. Aqui tem assunto. Eu já estava com saudade já de estar aqui, né? Algumas edições, alguns episódios, né? Eu tive que faltar um pouquinho, mas hoje é maravilhoso. Estamos com olha, já adiantando o assunto aqui, né? Duas convidadas, duas pedagogas, professoras, e nós vamos falar hoje sobre mulheres no poder, a importância das mulheres no poder político. Olha que nós estamos em época aí de eleições e nós mulheres temos que nos posicionar, né? Esse é o momento certo. Não vamos deixar as coisas passar, não. Pera lá. Agora sim eu tenho que saber como que funciona, quem são essas candidatas, o que elas estão, né, oferecendo. Na verdade, nós teríamos 3 convidadas aqui hoje, né? É claro, a Silvana Diman não tomou posição ainda de nenhum partido, de nenhuma candidata, ainda é oculto, mas todas são minhas amigas. Eu estava contando, eu tenho 8 amigas candidatas e eu tenho que escolher, então eu estou escolhendo muito bem, verificando a proposta, quais são as vantagens para mim como mulher. Teve uma época que eu pedia para alguém colocar no bilhetinho lá para Silvana Diman, em quem que eu devo votar? Mas hoje não, eu sei que esse voto é meu, me pertence e eu tenho que escolher. Porque mesmo que eu não escolha, vou ter consequências das minhas escolhas, né? Então hoje eu quero agradecer a participação da Helenice Santos, pedagoga, gratidão, muito obrigada mesmo pela tua participação hoje. Nós temos a Kelly Ramos, né? Kelly Ramos também pedagoga, olha, professoras aqui. Mais uma professora, eu que agradeço. Bom, né? E nós teríamos também a Graziele Teixeira de Melo, mas aconteceu um imprevisto, né? Ela me avisou rapidinho e não vai conseguir comparecer. Mas, né, tem lá o post dela, né, tem lá os contatos dela, você pode até mesmo, tem curiosidade de saber qual é a proposta, né, como que é a vida dela, entre em contato, procura saber, procura investigar, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui com a Helenice, né? Oh, Helenice, a minha amiga querida, e a Kellen, gente, são todas minhas amigas. Então não tem como eu falar assim, vou votar nessa ou naquela. Eu vou estudar as propostas primeiro. Eu quero que vocês analisem isso também. Ainda bem que o voto secreto tem Silvana. Ainda bem que é secreto, senão minhas amigas iam me deixar falar quantas amigas poderosas. Eu tenho clientes também, né, que estão aí nessa luta, né, para alcançar aí um lugar realmente, uma posição de poder e representar nós mulheres aí. Né? Helenice, fala um pouquinho pra gente, então. Eu sei que já todo mundo ligadinho ali, tem celular para tudo quanto é canto aqui, online. Família tudo curtindo. Família curtindo. Lá, os amigos, todos, né? Isso vai ficar gravado também, depois você pode compartilhar o link com família, com as amigas, ok? E eu quero, então, começar pela Helenice, eu quero que ela conte aqui pra gente o que levou, né, a ela ter essa vontade de querer uma cadeira lá no poder político e representar essas mulheres maravilhosas. O que te incentivou? O que te levou a pensar, eu vou me candidatar? Então, Silvana, a mulher, ela faz política desde quando nasce. Né? Toda mulher faz política. Quando eu encontro alguma pessoa na rua, eu falo assim, mas eu não gosto de política. Eu falo, não, mas você faz política. Você pode não querer fazer, mas você faz política, porque a política faz parte da vida da gente do dia a dia. A dona de casa faz política, todo mundo faz política. Sim. E eu venho de uma família bastante humilde e não tive bastante dificuldade, só fui estudar, fui ser alfabetizada, eu já tinha 9 anos, aí depois, mas assim, eu sempre tive uma visão lá na frente eu pensava assim, eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que correr atrás, tenho que fazer alguma coisa. E isso foi passando. Tive a oportunidade de estudar, como eu já falei, já depois fui ser alfabetizada com 9 anos. Aí Sim. Tive que parar de estudar aos 14. Aí casei, fui mãe e a vida foi passando. Mas aí eu falava, não, eu tenho que voltar a estudar. E voltei para a escola, pro banco. Quando eu tinha 25 anos, eu me matriculei numa 5ª série.
Porque o meu esposo, naquela época, não queria que eu estudasse à noite, né? Quase 40 anos atrás. A mulher não podia nem estudar, era muito bom. Então, aí, mas eu me matriculei na quinta série. Quando ele viu que não tinha jeito, ele pegou e falou, tá bom, então vai estudar à noite. Aí fiz supletivo e assim foi a minha caminhada. Fui estudando e fiz uma faculdade. Cheguei ao ponto de fazer a faculdade, que foi a faculdade de pedagogia. Sim. Daí fiz concurso público, passei e tava ali, mas não era tudo isso. Eu sabia que eu podia fazer mais, porque eu amo trabalhar com crianças, né? Mas eu acho que a sala de aula me limita muito. Eu sou uma pessoa de muito mais. E foi aí que, de repente, eu sempre estive envolvida na política, nos bastidores. Sempre ajudando um candidato aqui, outro ali, defendendo os homens. Sempre tive só, acho que uma vez que trabalhei para mulher só. A maioria sempre, porque é um local dominado pelos homens. Sim. Infelizmente, é a nossa realidade. Aí, em 2020, eu costumo dizer que eu me atrevi a me lançar candidata a vereadora. Assim, foi uma surpresa para muita gente, porque eu era uma mera professora, de família humilde, uma pessoa simples, que não, né? Aí, de repente, eu falei, não, eu vou sair vereadora, porque se... E muitos falam, que coragem. Todo mundo fala isso pra mim. Todo mundo fala Onde isso pra você mim. vai se colocar, meu Deus, entrar numa, como se diz, num salão cheio de carvão. Era o que as pessoas falavam, olha a crença. Você vai sair dali manchada. Né? Exatamente. Mas eu penso assim, que nós mulheres, nós temos uma força que nem nós conhecemos. Uma força que até nós desconhecemos. E a gente só conhece essa força quando você é colocado à prova. Entendeu? E quando a gente, não é, Kelly? Quando a gente entra para a política, a gente está se colocando à prova todo dia. Porque é um desafio diário. É diário o nosso desafio. Então, em 2020, eu saí candidata a vereadora, sem conhecer nada, e devagarinho fui aprendendo. Mas por quê? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Entendeu? Eu gosto de ajudar as pessoas a conhecer seus direitos, a conhecer... porque nós temos tantos direitos que nós não usamos. Porque não utilizamos, porque não conhecemos. E muitas mulheres realmente não se interessam por isso. E ficam totalmente como, não, eu não quero saber disso, é um assunto que não me interessa. Só que depois essas mulheres ficam sujeitas a algumas leis. Exato. E tem que obedecer e não tem como. Já escolheu, mas eu não escolhi, alguém escolheu por você. Você deveria ter tomado uma atitude de tentar mudar a situação, pelo menos. E eu costumo falar assim, não adianta eu ficar sentada reclamando das coisas se eu não fizer nada para mudar. E é por isso que eu entrei na política. Eu falei assim, não adianta eu não gostar de certas coisas, reclamar de certas coisas, se eu não fizer nada para mudar. Então, se eu não gosto, eu vou brigar para mudar. Sim. Então, e nós só podemos fazer isso se nós estivermos inserida na política. Se nós tivermos conquistar nosso espaço, o espaço de poder, o espaço na política, porque nós não queremos competir com os homens. Nós só queremos o nosso lugar, o nosso espaço de igualdade. Não adianta dizer que tem igualdade na política, a igualdade homem, mulher, a gente evoluiu muito, mas ainda tem muito que evoluir, né? A gente tem que evoluir muito ainda, porque a mulher ainda está sempre abaixo. Se você chega no lugar, vamos supor, quando eu, por exemplo, saí candidata, eu vi alguns rumores, fulano, peixinho que quer entrar no mar de tubarões. Eu vou que ainda tem essa cultura. Né? É muito recente essa transição, que as mulheres estão realmente entrando nesse âmbito, dominando ainda, entre aspas, né? Depois eu quero até perguntar, depois que a Kelly se apresentar, e falar um pouquinho para a gente a respeito dessa lei do 30%. Nós vamos falar sobre isso. Mas realmente é isso mesmo, está acontecendo, está tendo esse movimento todo, as mulheres estão se posicionando ou não? Eu vou falar porque esse é um assunto que eu vou deixar para minha amiga falar. Ela já vai se apresentar mesmo. E ela, mas que ela e outra, é um assunto que ela domina mais do que eu, porque ela, né, ela está há mais tempo, é envolvida na política, então eu acredito que ela domine um pouco mais. Eu sou mais assim, o que eu domino mesmo é esse de saber que a mulher, ela pode fazer o que ela quiser, só depende dela. Ela pode chegar aonde ela quiser, só depende dela. Nós só dependemos de nós mesmos. Verdade. Entendeu? É tão bom, né, Kelly? Porque lá no meados de 32, se eu não me engano, que começou, né, essa questão do voto das mulheres, mas ainda era aquele tipo assim, né, como se diz, aquela
cultura patriarca, né? Mais Essa masculinizada. Essa cultura patriarcal Isso. ainda continua, né? O Isso. que você acabou de colocar, a questão desse preconceito, está tão arraigado dentro da gente, que em 2016 teve uma pesquisa que 12,5% das candidatas mulheres não obtiveram nenhum voto. Nenhum voto. Ou seja, nem as mulheres votaram nas mulheres. Porque esse preconceito está dentro de nós aqui no Brasil, não só dos homens, mas das próprias mulheres. Essa crença que a mulher não é capaz o suficiente para estar na política. Aí quando você... Em meados de 80 para 90 que começou a se destacar alguns movimentos de mulheres é querendo tudo muito ocupar. recente, É muito né? recente Se a gente for isso. parar para pensar, a mulher só teve direito ao voto do Getúlio Vargas em 1932, mas é uma luta que começou lá no século XIX. Sim. Essa luta já é antiga. Mas é tudo muito recente ainda, então nós estamos ali engatinhando ainda. É como diz, tem pra muito conseguir sutiã mudar para as queimar coisas. em praça pública ainda. Mas fala um pouquinho sobre você. O que te levou a despertar essa vontade de... Eu preciso representar essas mulheres nesse meio. Olha, não só as mulheres, a minha militância dentro da política ela é muito antiga, na realidade, né? Eu comecei na adolescência, eu cresci na periferia de São Paulo, e eu me recordo, um dia eu estudava à noite, como grande parte das pessoas que são da periferia tem que estudar à noite para conseguir trabalhar durante o dia. E eu saí da escola com um grande amigo meu que era negro, retinto, e um policial parou só pela cor da pele e bateu nele, e até caiu a marmita dele no chão, carteira de trabalho, e etc. E eu fiquei tão revoltada. O policial virou para mim e falou assim: o que você branca está fazendo com esse preto? A partir daquele momento eu decidi que eu deveria fazer algo mais. Eu comecei a militar na política. De lá para cá, foquei muito na questão das mulheres e das crianças. Desenvolvi diversos projetos em São Paulo, contra a violência contra a mulher, abrigo de crianças, abrigo de mulheres abandonadas, abrigo de mulheres que sofriam todo tipo de violência, mas nunca pensei em me candidatar diretamente. Aí foi na última eleição, foi o seu caso também, né, Helenice? Que eu decidi sair para vereadora. Porque realmente nós precisamos estar nesses espaços. Se nós não ocuparmos esses espaços e usarmos a máquina, nada mudará. As políticas públicas saem ali do Congresso. Então, eu entendi que, por mais que eu esteja militando e fazendo muito pela população aqui fora, eu posso fazer muito mais estando lá. Então, você percebe, então, que as mulheres têm esse olhar diferenciado, até mesmo estou representando outras, né? Olhar um pouquinho mais para violência doméstica, né? Crianças, né? Mais esse lado assim, né? O infantil. Tem mesmo esse lado social, mais de coisa de mãe, de verificar realmente o que está precisando, o que está necessitando, e brigar por isso. Sim. Não é apenas, eu preciso ter um programa para apresentar, então eu vou defender as mulheres. Não é assim? Mas quando é uma mulher que diz realmente eu quero defender essas mulheres, eu quero estar como porta-voz dela, Sim. Isso é maravilhoso. Que é uma né? coisa de nós quase mulheres. é uma missão de vida, não é? Sim. Eu vi uma frase na semana passada da Paola, uma grande candidata também de Curitiba, e eu fiquei emocionada. Ela falou: a mulher, se você der 1 quilo de arroz, ela te dá uma mesa com alimento. Se você violenta uma mulher, ela tem um filho e ainda constitui uma família. Se você dá uma vassoura, ela te dá uma casa limpa. Olha só, Sempre né? uma resolução. A capacidade que as mulheres têm de fazer absolutamente tudo. Não que nós estamos aqui, né? Estejamos aqui contra os homens, não Absolutamente. é isso. Mas eu comecei a me despertar realmente para isso, para esses assuntos sociais, políticos e de direitos, realmente mostrar para a mulher que ela pode, que ela consegue, porque eu vivi por um bom tempo da minha vida, né, simplesmente de uma forma bem acomodada, numa zona de conforto. Para que eu vou decidir? Então, chegava em época de eleição, eu pedia ou para o pai, ou depois ou para o esposo. Né, Rolinha. mas Era até muito pouco comum. tempo, até eu eu vou pedir para o meu filho. Não, que pedir para o filho? Acontece até hoje. Eu também tenho acontece, essa, né? Eu também sei o que está acontecendo, eu sei o que nós precisamos, eu sei como que a sociedade está, qual é a realidade de hoje. Vou ficar alienada. Não, espera lá, o voto é meu. Então, mesmo que é secreto, perfeito, maravilhoso isso, né? Questão de ser secreto. Porque aí realmente eu vou votar, não jogar o meu voto fora. Não, eu vou votar nele só porque ela é minha amiga. Não, eu vou verificar quais são as propostas dela, se tem congruência com aquilo realmente que ela está falando, com aquilo que ela vive, Exato. com aquilo que ela luta, e se vai servir algo para mim. Quer dizer que não serve para mim, não vou votar? Não, aí tem que se olhar. Puxa, ela está pensando em crianças, você na violência doméstica, né? E tem que ter essa sororidade.
Eu falo Sim. tem que ser de verdade, né? Porque tem uma sororidade que fica só nas frases de Então, Facebook, né? E eu acho que a gente, tanto eu quanto a Kelly, eu acho que a visão assim, a gente enquanto professora, que a gente vive a realidade, que a gente vive com as crianças, né? Também desperta isso na gente, essa vontade de querer mudar, de querer um futuro melhor para essas crianças, Sim. né? E isso a gente só vai conseguir através do voto. Né? Sim. E qual que é a importância realmente, Kelly, dessa representatividade, né, da mulher aí na política? Né? Por que é importante mostrar para essas mulheres que estão em casa, né, que nós temos alguém para nos defender, para nos apoiar, até mesmo para levar aquilo que está dentro de nós, a vontade de mudar alguma coisa? Eu não posso ir lá, mas eu tenho alguém que pode me representar. Né? E como que é essa representatividade? Olha, eu vou pegar um gancho que você falou que não é uma luta contra os homens. Eu acho muito importante falar isso. Nós não, em nenhum momento, Não as mulheres não estão, feminista aqui, não. as mulheres não estão querendo retirar os homens do seu lugar, não é isso. E eu sou muito a favor da ideia de que nós nos complementamos, homem e mulher, nós nos complementamos. Você coloca um grupo de cientistas, um grupo de trabalho, quando tem uma divisão entre homens e mulheres, flui perfeitamente o trabalho. Sim. Até a equipe de vocês, né, nos bastidores, marketing. Sempre homens e mulheres assessores, trabalhando sempre, juntos. homens e Sim. mulheres. Então não é essa ideia do gênero. O problema é que eu acho que essa é uma confusão que as pessoas fazem, que a luta das mulheres na política é uma questão de gênero, que a mulher quer tomar o poder para estar lá, e não é isso. A representatividade da mulher na política vai muito além para o nosso país no geral, porque hoje nós temos diversas vozes masculinas representando vários setores: economia, saúde, ideologias políticas. Só que só temos vozes masculinas. Enquanto nós não tivermos mulheres ocupando esses espaços para que as vozes femininas sejam ouvidas, nós não teremos políticas públicas para as mulheres, nós não teremos uma mudança, uma renovação na política. E vai muito além da questão de ser a mulher na política, é uma questão econômica. As mulheres representam 40% da mão de obra global. Para além disso, mais da metade dos estudantes universitários no mundo inteiro são mulheres. Hoje tem uma pesquisa do Instituto Mackenzie, um instituto global, que se nós tivéssemos hoje um patamar de profissionais equivalentes entre homens e mulheres com salários iguais, que hoje isso não acontece, nós teríamos até 2025 um aumento de 28 trilhões de dólares no PIB global. Isso para o Brasil representaria mais 850 milhões de dólares girando na economia até 2025. Olha só. Por quê? Nós temos as mulheres inserindo aos poucos nas universidades, sim, mas nós ainda vemos poucas mulheres em espaços que são ditos masculinos. Quantas cientistas vocês conhecem, né? Engenheiras, Sim. cientistas da NASA, são poucas. Então as mulheres acabam estudando, mas acabam ainda hoje indo para as profissões ditas femininas. É a enfermeira, é a professora. É que é uma média de 51% de mulheres no Brasil, acho que é alguma coisa assim, né? Quantos por cento dessas mulheres estão realmente ocupando um espaço, representando nessa representatividade, vamos colocar muito política? pequeno, é muito pequeno. E aí quando nós temos um equilíbrio dessas mulheres nesse mesmo patamar desses profissionais recebendo esses mesmos valores, nós fazemos a economia girar muito mais. Né? São os dados do Banco Mundial também. Os países onde mulheres têm acesso ao ensino, têm equiparação salarial, a pobreza é muito mais baixa, o avanço econômico é muito mais rápido e, pasmem, a corrupção é muito menor, extremamente menor. Porque a mulher a gente tem um jeito diferente, né? A mulher tem um jeito diferente nós somos mais humildes, mais acolhedoras e mais exigente. A gente é exigente até com a gente mesmo, não é? Nós mulheres, a gente é mais exigente. E essas mulheres, ela tem um perfil de liderança, um perfil realmente de tomar frente. É porque eu tiro por mim. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu sou muito exigente de fazer as coisas, querer sempre estar da forma correta. Né? Nós não, por isso que eu penso que a mulher ela vai equilibrar, né? Quando a gente assumir mesmo nossos espaços, a gente vai estar equilibrando tudo isso. Mas eu percebi que algumas mulheres, todo esse tempo que eu comecei a me despertar, né, para a política e para a mulher, né, ocupando esse espaço, é claro, não vamos generalizar também, todas as mulheres estão nesse propósito, nessa missão. Tem algumas que realmente acabam
estragando um pouquinho ali, né? Minoria, mas eu já me deparei com algumas candidatas que realmente o que ela quer é posição, é o poder, é mostrar para as amigas que ela está ali, quase um narcisismo, assim, né? Eu, como psicanalista, a gente estuda um pouquinho a fundo, a gente vê um pouquinho além, né, da pessoa. E não tem tanto essa, realmente, essa sororidade com outras, né, com outras mulheres, essa empatia com outras mulheres, né, ao ponto mesmo de chegar um determinado momento que elas decidem por coisas que não vão contribuir para as mulheres. Vamos colocar uma coisa macro mesmo. Né? Ou não tem conhecimento necessário. Está ali na política porque o pai, ou a mãe, ou o cunhado, ou o esposo achou que ela tem um perfil, que ela é bacaninha na igreja, ou ela é legalzinha lá na comunidade, ou ela fala bem nas redes sociais. Olha, ela tem um perfil para ser política. E entra nesse meio político. Né? Então, é além disso. Tem que ter um propósito, realmente. Tem que ter uma missão de vida. Porque senão não vai sobreviver. Que é o nosso caso, né, Kelly? Não vai sobreviver. É verdade, é verdade. De propósito, a gente entrar na política. Bom, eu tô com 50, eu tô com 51, vou fazer 52. Sim. Entrei na política com 50 anos. Tem gente que fala assim, você é doida? Com 50 anos que você vai fazer na política? Eu falo assim, gente, se eu ficar sentada, eu não vou ver mudança. Então, eu posso até não conseguir fazer mudança. Mas tentei. Pelo menos eu falo assim, não, eu tentei. Eu não vou ficar reclamando porque não deu certo ou porque aquilo lá na frente podia ter sido diferente. Podia ter sido diferente, de repente, se eu tivesse tentado, eu tivesse conseguido chegar lá e feito a diferença. Então, é isso aí. Se a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que lutar para que mude. Mas isso que você colocou, eu não culpo essas mulheres. Sabe o que acontece? Elas acabam querendo reproduzir o modelo masculino. Isso. Justamente isso por não ter o apoio das mulheres dentro da política. Elas não têm um modelo de Ela não tem um modelo, né? E não tem um apoio. Então, ela acaba reproduzindo, ela pensa, para estar no poder, eu tenho que reproduzir o modelo masculino. E o modelo masculino na política é esse. Por isso, a necessidade da renovação. Sim. De nós retirarmos esses políticos antigos que estão aí há tanto tempo e renovar. Aí onde entra a corrupção. Exato, é o vício do negativas. Poder. E eu acho que é o que mais vocês enfrentam, essa questão desse preconceito, até mesmo de mulheres. Mas ela entrou na política? Então eu nem quero chegar perto, não quero amizade. Até uma pessoa chegou para mim e disse, mas se você vai levar políticas, né, para falar no podcast, não vai pegar mal para você, né, porque você é conhecida. Vai achar que você está fazendo politicagem para uma ou para outra, tomando partido, porque são suas amigas. Mas, gente, se alguém não tiver voz, se alguém não abrir espaço para que outras mulheres também possam ter esse conhecimento e tirar esse tabu. Tem mulheres que estão em casa agora, até aí, né, no celular, nos ouvindo, e às vezes tem uma crença, né, uma crença limitante e vai impedir com que as mulheres ocupem esse espaço. Exatamente. Que é um espaço de homens. Tem pessoas tem mulheres que falam assim, não, eu não vou, porque lá é um espaço para homem. Não, é um espaço para todos. Eu acho tão bacana quando a mulher ela se coloca nessa posição e o esposo vai junto, tira foto e filma e está ali apoiando. Né? Eu acho maravilhoso isso. O meu eu agradeço a Deus. O meu me apoia em tudo. Não está aqui hoje porque está trabalhando, senão estava aqui, junto, assistindo aqui presencialmente. Então, isso nos fortalece. Sim. Porque a mulher também precisa disso. Porque se ela quiser, mas ela não tiver o esposo do lado, o companheiro do lado, ela também trava e não consegue. E você acha, que daí dá problema, sim, né? Essa porcentagem tão baixa, né, em relação a mulheres em cargos políticos, se dá realmente porque a mulher ela se sente inferior, que ela não é capaz, que ela não consegue, tem medo? O que você acha que essas mulheres sentem nesse momento de... Puxa, por que a gente não está ali meio a meio? O que está acontecendo com essas mulheres? Por que elas não estão ali buscando eu falo esse lugar? Por mim, porque é a forma que eu me sinto. A gente às vezes se sente, como que eu posso dizer? Às vezes você chega num espaço, aí te olham de cima para baixo. É como se aquele não fosse um lugar para você. E às vezes amedronta. Às vezes a mulher ela recua por conta disso. Eu não recuo. Eu levanto a minha cabeça e vou em frente. Mas às vezes me sinto mal. Da forma, sabe? Os homens, a gente chega num espaço
dependendo da situação, você vê que parece que você não é bem-vinda naquele espaço ali, como se você estivesse querendo tomar um espaço dos homens. E quando você começa a se destacar de certa forma, isso incomoda ainda muito mais, né? Então, eu acho que é isso. E a mulher, se você não for muito tupetuda, eu falo já mesmo, se a gente não for muito assim, falar, não, eu decidida de... Você desiste, porque não é fácil, tá, Silvana? Não é fácil esse meio, é complicado mesmo, é difícil, mas se os homens podem, por que nós não podemos, né, Kelly? Exato. É difícil para eles também, eu sei que é, porque não é porque é difícil para nós. Tem muitos homens que quando começam também passam pela mesma dificuldade que nós mulheres passamos, porque quem já tá lá, é muito mais fácil para quem já tá lá há bastante tempo. Conseguiu chegar, galgou cada espaço para estar lá. Então eu penso, a gente também vai um degrau por vez. É tudo a experiência, né? O importante é dar o primeiro passo. Com certeza. Às vezes, de repente, tem mulheres que têm essa vontade, até mesmo têm esse sonho de representar outras mulheres, ou nem somente mulheres, mas a sociedade, a comunidade, o filho, né, o esposo, o primo, o pai, o avô. Sim. Mas ter alguém ali para cuidar, ou ter um olhar para a comunidade como família. Exato. Né? Então, eu sempre penso, tudo que você for fazer para qualquer profissão, se você for lá, poxa, eu vou fazer uma votação lá, alguma coisa está sendo votado, se você olhar para aquilo como se fosse para o seu pai, ou para o seu irmão, ou para o seu filho, né? Ou até mesmo lá para sua filha, alguém que é dos seus, as coisas acontecem de uma forma com muito mais amor, com muito mais dedicação e muito mais assertiva. Exato. Porque você olha para a população como se fosse alguém dos seus. Exato, que lindo, é exatamente Né? isso. Eu vejo assim dos meus clientes, né? Então, sempre eu vejo, poxa, eu estou vendo uma menina ali, de repente está ali conversando comigo, está numa sessão, eu olho para ela como se fosse a minha filha. Porque aí sim eu consigo não gerar aquela transferência, mas eu consigo até mesmo ajudar aquela pessoa em umas decisões mais assertivas, porque eu tenho um olhar de empatia como se fosse um dos meus. Então eu creio, essa é a minha forma de pensar, né? Se todo político, toda mulher que entrasse na política continuasse com essa visão de cuidar dos seus, né? Não somente dos seus ali que estão em volta, mas olhar para o Brasil, olhar para o Paraná, olhar, né, para a sua cidade, para Maringá, o Sarandi, mas com esse olhar, eu acho que não vai política, e nós temos né? tantos políticos que têm essa vontade, ainda esse brio dentro de si, né? E por isso nós precisamos da renovação, pessoas que estão vindo querendo realmente fazer a diferença, ter esse cuidado, esse olhar para a população. Não somente benefícios. Não. E geralmente a mulher é da natureza já ter esse olhar. Não todas, às vezes tem algumas que não tem. Mas eu creio que é a maioria. Tem esse olhar diferenciado. A gente, que quando está num lugar de decisão, ela tem esse olhar diferenciado. Que eu acho que é do instinto, isso é da mulher, né? Mas eu falo assim, que não adianta a gente dizer que precisa, né, de mais mulheres na política, mais mulheres no poder, se não derem condições para isso acontecer. E essa dificuldade que a gente encontra, porque fala-se muito, né, da cota para a mulher, da verba que vem para a mulher, que é só falácias, que não, na realidade isso não acontece na íntegra, entendeu? Então fica muito a desejar. Né? E às vezes, por mais que a gente fale de uma forma macro, não, olha assim que funciona o sistema, está assim, as pessoas estão mais engajadas, está tudo muito mais atualizado, os homens estão tendo outra visão, né? Ainda mais ali no lado organizacional. Mas eu me deparo com muitas mulheres que vão ter um bebê, vão para casa, têm a sua licença, voltam, um mês são demitidas. Extrema violência. Vai ter um filho que vai ficar doente e que ela vai faltar no trabalho. Não é uma violência psicológica, né? É algo assim, então, às vezes a pessoa pensa que a violência é somente agressão física. E não, tem outros tipos de violência. A própria sociedade, ela leva esse tipo de violência para a mulher. Tira o direito dela. Aí ela já começa, agora eu não vou conseguir trabalho, e não consigo, aí depende do governo, aí tem filhos, aí vem o desânimo, aí vem a luta para conseguir, e queira ou não, vem aquela cultura e acaba abafando, aquela mulher é competente, ela tem capacidade, às vezes até muito mais do que homens, competência mesmo, muito mais do que homens, mas devido a esse diferencial aí, a mulher ainda
ainda é prejudicada. Muito. E esse panorama só vai mudar se nós tivermos mulheres na política, criando políticas públicas que protejam as mulheres. Pelo menos 1 ano de licença maternidade, com leis que a protegem de não acontecer esse caso de demissão, leis que as protegem de violência obstétrica, que é super comum, e as pessoas não falam sobre isso. A maioria das mulheres sofreram algum tipo de violência obstétrica no parto. Os tipos de violência, porque eu sempre falo nas minhas redes, as pessoas quando falam de violência contra a mulher, sempre imaginam a mulher com o olho roxo, né, com marcas. E a violência não é só isso. A violência psicológica, a violência institucional, que ela sofre dentro do trabalho, patrimonial. São diversos tipos de violência. Enquanto nós não tivermos mulheres fazendo leis para as mulheres, nós não conseguiremos mudar esse quadro. E por mais que tem homens que têm aquela alma feminina, né? Já ouviu falar? Mas eles vão ter esse olhar. Tá, vamos colocar lá, de cada 10, um aparece? Ele é engolido pela masculinidade dos outros, não adianta, porque tem aquela cultura. Ele não vai ficar ali brigando por algo e muitas vezes nem a própria esposa dele está apoiando. É verdade. Tem casos que nem as mulheres de casa nem querem saber. Não acompanham, não estão nem aí. Se eu for e não for, vai acontecer da mesma forma, vão roubar do mesmo jeito, nada vai acontecer. E não, tem que ter essa consciência, né? Nós mulheres, nós temos que nos posicionar. Olha, é o meu voto, então eu quero escolher bem. Onde é que eu vou colocar essa minha confiança? Nem um voto, né? A minha confiança. Que retorno eu vou ter? E uma coisa assim que as pessoas precisam aprender é votar, marcar para quem votou e saber cobrar. Se você sair na rua hoje e perguntar para as pessoas quem você votou para deputado na última eleição, ele não vai lembrar disso. Não vai lembrar. Não vai saber te dizer quem foi. Eles lembram do presidente e lembram do governador. Mas não vai lembrar para deputado. É porque não teve um voto com propósito. E o quanto é importante, né? Você tá ciente, votou, você escolheu, então você tem que acompanhar o trabalho. Vamos supor, eu, por exemplo, a pessoa veio e votou em mim. Eu quero que a pessoa vote e me cobre. E me acompanhe e cobre depois se eu não fiz o que eu prometi ou se eu estiver fazendo errado. Por quê? Porque o eleitor é nosso patrão. É o eleitor que, que tem que cobrar. Entendeu? Porque a gente recebe o salário do político, vem da sociedade. Então a sociedade tem que aprender a cobrar, a marcar quem foi, em quem votou, né? E cobrar. E as pessoas têm medo do político, não é assim? Dá aquele medo, assim, não digo medo, mas vou cobrar, eu vou chegar para fulano e falar, o que você está fazendo? Você fez isso, você não fez aquilo. Gente, é aberto ali para as pessoas irem atrás para conversar, vai ter votação, você vai lá participar, sabe? A população pode saber para quem que cada candidato está votando. Mas é oculto, tá? Mas vamos conversar, escuta, qual foi a tua proposta? O que você realmente votou? Ele é um funcionário do povo. Isso, né? E tem que ir atrás, ter essa intimidade. Né? Eu acompanhei uma vez uma pessoa, ele se candidatou e ganhou e tudo mais, e o pessoal da cidade passava por ele, nem perguntava nada, passava anos e nada, ele ia lá, fazia, desfazia, não tinha aquela cobrança, aquela coisa, assim, vem cá, qual que é a sua proposta mesmo? O que você conseguiu cumprir de tudo aquilo que você prometeu? Qual que é a sua estatística? Cadê a sua planilha? Vamos ver se aquilo que eu votei em você é como você diz, as pessoas esquecem. Porque é um voto sem propósito. Eu vou votar porque eu tenho que escolher alguém. Então, eu vou escolher minha vizinha, que eu acho bacana. Eu vou escolher o meu tio, porque senão, se eu não votar, ele vai saber que na minha região não teve voto nenhum. Exato. E, de repente, até a própria proposta do tio, do irmão, do pai, não está de acordo com aquilo que você acredita. Com aquilo que realmente você espera da tua cidade, da tua comunidade, do teu país. E outra, assim, eu penso, né? Posso, de repente, estar equivocada, mas eu acho que a população tem que trabalhar junto. Sim. Vamos supor, porque eu sozinha, eu não faço nada. Ninguém faz nada sozinho. Então, se a população tá junto, cobra, né, e participa, eu acho que a coisa tende a fluir. Tende a acontecer de forma, né, de forma melhor para todo mundo. Então, nós, eleitores, não falo agora como candidata, falo como eleitora, eu acho que nós temos que cobrar, sabe? Aprender a fiscalizar também. Porque nós, aqui, candidatos a deputado, uma das nossas funções, né, que é fiscalizar. Exatamente. Sim. Mas o povo pode, todos nós podemos ser fiscais, né? De ver onde está indo o dinheiro, porque é nosso dinheiro.
né? Vamos supor, elegeu a Kelly aqui em Maringá. O que a Kelly fez? O que a Kelly está trazendo para Maringá? Projetos. Profetiza. Profetizando. Né? O que a Kelly fez? O Kelly passou aí um ano. Kelly, prestação de conta. O que você fez de tudo aquilo que você prometeu? O que você está fazendo por Maringá? Sim. Né? Então, eu acho assim que a população tem que começar a aprender a fazer isso. A procurar. E o candidato ou o deputado então eleito ter a porta aberta. Só que isso não acontece. Depois que ele se elege, ele some. Você não consegue. Eles trocam o número do celular. Vamos supor, na campanha, todo mundo sabe o seu celular. Eu sei, eu tô nesse meio. Nossa, na campanha você consegue falar, tem celular. Passou, se elegeu ou não, mesmo que não se eleja. Às vezes ele some também, só não aparece daqui 4 anos. Some. Então, eu acho assim, eu penso. Sendo eleita, eu quero ter esse contato com a comunidade. Quero estar em contato com as pessoas que me elegeram. Prestar conta do que eu estou fazendo. Isso que eu acho importante, esse contato, porque eu sempre digo para qualquer amiga minha que está na política, eu falo, voto é relacionamento. Totalmente. Não adianta você postar foto com uma famosinha, um famosinho, ou porque é isso, que é aquilo. Foto para gerar autoridade em redes sociais não funciona para um voto. Não é porque você vai fazer uma foto lá, eu vou tirar uma foto com o Rodrigo Cordeiro porque ele é top em Sarandi, é um dos empresários em destaque, vai ganhar um prêmio, né? TV está explodindo e, nossa, é um sucesso total. Vou tirar uma foto com ele porque as pessoas vão achar que eu estou com ele e vão votar em mim. Exato. Muitos têm esse tipo de estratégia. Essa concepção, né? Mas hoje o povo é muito bem instruído. As mulheres hoje em dia, né, não é só aquela mulher que só fica nada, eu já fui dona de casa, mas mesmo as donas de casa estão atentas às redes sociais, aos noticiários, elas estão lendo, elas estão se informando e ninguém engana o povo. Não. Né? Não é você tirar uma foto para gerar, né? Nossa, tem pessoas que promovem eventos para ser homenageadas. Entendeu? Para mostrar, olha que maravilha, né? Paga para aparecer. Sabe? Exato. Gente, eu digo que sucesso se conquista, não se compra. É verdade. E as pessoas que estão ao teu redor sabem quem você é. Eu dei aula num seminário de teologia por muitos anos. E eu dizia assim para os meus alunos, eu sou entrevistar você, estou falando, né? Eu dizia para os meus alunos assim, vocês aqui em sala de aula, a forma como vocês agem aqui com a família, com a gente, vai ser a mesma forma que você vai agir lá na sua igreja quando você tiver autoridade de líder. E na política é a mesma coisa. Você pode tentar disfarçar, mas as pessoas sabem como você se comporta. Se você procrastina, se você dá palavra, sabe? Aquelas coisas. São coisinhas, detalhezinhos que vai fazer grande diferença. Exato. E a tua administração vai ser exatamente como você age lá fora. Exato. Tem exceções, né? Tem exceções. Realmente eu não consegui, ou olha, eu estou com algum problema. Mas a gente conhece as pessoas, a gente sabe o caráter das pessoas. Hein? Né? As pessoas sabem, você foi vereadora, né? Foram vereadoras já, né? Não. Candidataram, né? Então, é uma jornada. É uma jornada. As pessoas estão de olho em você. Né? Então, de repente, vocês podem nem ganhar essa eleição, mas as pessoas estão construindo, está tendo um relacionamento com Exatamente. vocês. Por mais que vá só daqui 4 anos, mas hoje já é a sua campanha para daqui 4 anos, se caso não for eleita. Exatamente. As pessoas elas querem saber como você funciona, como que você lida com as pessoas, como você lida com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com a sua vizinha, com a sua comunidade, e por aí vai. Porque a mesma forma você vai agir também no seu ministério, no caso no seu cargo político. Né? Mas tudo isso que nós estamos falando aqui, a questão também das pessoas esquecerem o voto, etc., as questões que você colocou, eu acho que tudo isso bate na educação. Né? Nós precisamos de uma população com senso crítico. Sim, a base mesmo. Essa base, esse senso crítico só virá de uma educação crítica. E hoje nós temos uma base educacional que a criança tem uma carga horária de português e matemática gigantesca e uma pequena aula de história, uma de geografia e filosofia desapareceu. Como que nós vamos ter no futuro esses adultos que vão pensar, que vão cobrar um político, que vão analisar antes de votar? Sim. Então, a base de tudo está na educação. Essa é a nossa problemática central, para nós conseguirmos chegar
nesse ponto em comum. A educação é a base, né? Vai formar um cidadão, começa ali, né? Exato. Até mesmo na infância. Gente, eu assisti um reality show uma vez e a guria não sabia o que era um bairro, se Rio de Janeiro era uma cidade, se era um Minha estado, nossa. se era, sabe? Falei, como assim? Isso é coisa básica de educação. Se a pessoa não sabe nem onde ela mora, onde ela se localiza, qual que é como diz, o ambiente dela, como que vai saber votar em alguém para defender os seus direitos, aquilo que realmente ela necessita naquele ambiente? Mas, infelizmente, os nossos governantes que estão aí, é isso que eles querem. Eles não querem pessoas cultas, pessoas que sabem das coisas. Eles querem, geralmente, fala que não tem mais analfabeto, que está alfabetização, entendeu? Mas não querem pessoas com sabedoria, com cultura, com conhecimento. Porque o que acontece? É a massa que eles vão fazer manobra. Com certeza. Vira massa de manobra na mão dos Porque políticos. se você não tem uma educação, não tem conhecimento, você tem que acreditar naquilo que dizem para você. Ó, deixa eu te E dar aceitar. Você já se fecha, né? Você vê, deixa eu dar um exemplo. Esse novo ensino médio que está aí tão impondo goela abaixo. Lá no colégio que a minha filha estuda, a minha filha é assim, bem, já puxou a única lá em casa, mas a caçula tem 15 anos e puxou a mim, porque é assim, não baixa a cabeça para as coisas. E ela, o dia que era para assinar, ela falou assim, mãe, eu não vou assinar, eu não quero, eu não vou optar nem por um nem por outro, porque tem eles tinham que fazer uma opção lá, né? Aí ela falou assim, não vou, eu quero que continue do jeito que tá. Ela falou assim, vamos tirar, a gente já aprende pouco, ainda vamos tirar o pouco que a gente aprende, que é o caso que a Kelly falou, que é a filosofia, que é a história, que são coisas... Aí, daí ela falando isso, eu falei assim, e estão impondo, empurrando goela abaixo de todo mundo, que tem que aceitar isso daí, né? Mas a minha filha falou assim, não, eu não vou aceitar. Eu já estava falando até de fazer protesto na escola. Ela é aluna de primeiro ano. Sim. Do ensino médio. Mas os alunos do primeiro ano do ensino médio estão se movimentando. Olha que maravilha. Então, o que acontece? Isso daí... Temos uma nova geração, então, que se levanta. Eles fizeram um grêmio estudantil e estão querendo... Pode até que não dê o resultado que eles esperam, mas pelo menos vai ficar marcado que eles não aceitaram de cabeça baixa, que eles lutaram. E essas mudanças, até você me fez recordar, eu fazia o magistério, estava no último ano do magistério, em 96 por aí. Acho que foi 96, na época do que Paulo Freire entrou com tudo, e mudou, teve toda aquela mudança, né? Eu tinha magistério, tinha que fazer o superior normal, e mudaram até a forma de alfabetizar. Se a criança fizesse qualquer garra, a gente faz que era um elefante, tinha que aceitar que era elefante, você não podia mais unir as palavrinhas, né? Que era só letras de forma, então virou uma bagunça, assim. Era aquela coisa, eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano, sempre naquele ritmo, da mesma forma. De repente, no quarto ano, que não tinha quarto ano, entrou o quarto ano de magistério, já totalmente mudada a educação. Aí você pensa assim, ou é para ajudar ou é para confundir? Será que foi para melhoria ou não foi, né? Então, às vezes tem algumas mudanças, e só que nós ficávamos quietinhos, tanto os professores como os alunos. Aceitava tudo. Não, e na época era mais ou menos assim, vamos aceitar, porque senão nós vamos ser prejudicadas. Vão tirar os nossos benefícios. Então, todo mundo ficava quietinho, a gente aprendia acabaram tudo. Com o magistério, né? Acabaram com o Em magistério. 2000... Fiz magistério, não vale de nada. Então, eu fui... Não, o meu vale. Eu vale porque Você eu aprendi. fez depois, eu né? Fiz, não, foi assim, ó. Eu, na época, falava educação geral, quando eu me formei no supletivo. Aí fui fazer uma faculdade em Campo Mourão. Eu passei, na primeira vez que eu tentei no vestibular, numa pública, eu passei. Mas meu marido ficou desempregado, a gente estava com dificuldades. A gente saiu de Campo Mourão e foi para Curitiba. Parei minha faculdade e fui para Curitiba. Aí, como não dava transferência, porque só tinha 6 meses, senão eu tinha terminado na Federal em Curitiba. Aí eu fui fazer magistério. E eu tive que fazer novamente 4 anos de magistério das matérias que, né, dentro Aí eu fui fazer o magistério. E eu falo para você que o magistério, para trabalhar com educação infantil, você aprende muito mais. Porque na faculdade você não aprende para trabalhar com educação infantil. É na prática, o magistério. Psicologia infantil, isso, né? Nossa, o magistério que eu fiz no Paulo Leminski, em Curitiba, pensa no ensino. Menina, assim, para educação infantil e os primeiros anos ali de alfabetização, é uma maravilha. A gente estudava na prática, a gente fazia o teórico e a gente ia para a prática.
fazer jogo de... Fazia regência, né? Isso, a gente fazia os jogos que a gente ia ensinar para as crianças. Ainda tinha, naquela época a gente fazia, uns falam bola de gude, outros falam burquinha. A gente ia para a prática aprender a jogar para ensinar as crianças, a brincar de Sete Marias, essas coisas. No magistério a gente fazia lá. Aquele caderninho da semana, né, com todas as atividades, então, programação do mês. Coisas, né, que dão resultado na alfabetização. Entendeu? Do dia a dia da criança ia aprender mesmo ali. E foi tirado. Na época, tinha tirado do Paraná inteiro. Só o Paulo Lemis conseguiu, porque era um colégio de nome em Curitiba, forte, e eles conseguiram manter o magistério por mais alguns anos. Não sei se tem ainda, mas foi em 2000, terminei em 2004 o magistério. Aí depois que eu vim pra cá, depois que eu vim fazer a faculdade. Então o magistério ele dá uma base. Eu consegui, na época eu nem... Ele sempre teve uma visão mais prática da educação, né? A universidade, principalmente a universidade pública, ela sempre terá uma visão mais voltada para formar o pesquisador, né? Então a pedagoga que sai da universidade pública, ela sai com uma visão de pesquisador, é alguém que conhece muito da teoria para poder ajudar depois nessa prática. Né? Nós nos perdemos aí nesse meio do caminho, retirando totalmente o magistério. A gente tem que encontrar outros caminhos, que é o que eu falo sobre a formação dos professores. Nós temos que inovar, pensar outros tipos de pedagogias, que tem tanta coisa maravilhosa acontecendo no mundo em relação à educação, alfabetização. E nós continuamos aqui com essa pedagogia tradicional, com o aluno sentadinho na carteira, decorando as coisas, sem nenhum interesse. É nisso que nós temos que avançar. Mas para que isso aconteça também, não adianta ter todas essas ferramentas com os professores com salários baixíssimos, né, com as escolas inadequadas. Então, é um sistema tão macro, quando nós olhamos, né, tanta coisa tem que ser mudada para nós avançarmos. Verdade. E aí, por fim, eu acabei nem terminando o segundo grau por causa disso, porque daí eu parei, né, casada, com filho, daí não podia estudar mais. Aí, tipo, quando eu estava no terceiro, para poder me formar, aumentaram mais. Agora também não quero estudar mais. Agora também não quero mais. Então você não terminou o magistério? Não terminei o magistério. Ai, que pena, né? Aí eu amei fazer o magistério. E, ó, para você ver, quando eu comecei a estudar, eu falava que eu não queria. Que não queria magistério. Se apaixonou e ficou na profissão. Me apaixonei pelo magistério. Por quê? Eu comecei a fazer pedagogia. A parte da pedagogia eu me apaixonei. Daí eu fui fazer o magistério. Porque eu via que na pedagogia, aí no magistério eu me encontrei realmente, né? E eu amo lidar com criança, eu gosto muito, mas é que nem eu falo, se a gente quiser lutar por uma educação melhor, se eu ficar na sala de aula, eu vou ficar só lá fazendo E falando aí, né, nesse contexto de sala de aula, hoje dentro das universidades nós percebemos que tem um pouquinho, né? Vou colocar entre aspas, né, de influência do professor em relação à visão dele política e acaba influenciando os alunos. Qual que é a visão que vocês têm em relação a isso? Porque é uma massa, vamos colocar assim, né? Aí tanto que vamos colocar os jovens tudo na rua, né? Ninguém vai estudar hoje, vai todo mundo lá bater panela, e todo mundo vai levar uma bandeira, e são esses jovens que estão sendo levados. Né? E até que ponto tem esse poder de influência, esses professores, vocês estão nesse ramo da pedagogia, da educação? Aí nós estamos falando já das universidades, né? Você Isso, está falando do ensino. Até mesmo a criança também, às vezes tem uns que acaba influenciando de alguma forma, né? A minha netinha chegou da escolinha, né? Não sei se foi da escolinha ou não, mas cantando uma musiquinha. Eu falei, meu Deus, essa musiquinha não! Aonde veio essa influência, né? Então tem sim, de certa forma, né? Os professores, esse papel de estar influenciando esses alunos. Sim, né? Porque a convivência define a consciência do ser, né? Isso. Hoje nós temos as crianças em período integral na escola. Elas vão de manhã e voltam para casa no final do dia, né? Quem irá influenciar mais essa criança, né? No final das contas, é a própria escola. Mas eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que, principalmente dentro das universidades, nós temos professores com visões diversas políticas. E é muito rico quando você pode ter contato com pessoas com visões diferentes políticas. E claro que depende da visão também de como ela é passada. Mas nós tivemos aí uma geração que parou no tempo também, sabe? De eu vou só jogar no videogame, eu não me interesso mais por política, eu não me interesso pelo que está acontecendo no mundo econômico, etc. E agora nós temos, eu percebo, um novo levante, com o caso da sua filha, por exemplo. Né? De jovens que, não, peraí, eu acho que tem uma coisa errada aqui, vamos nos reunir, criar um grêmio e vamos lutar pelos nossos direitos. E isso está vindo do quê? De professores que têm uma visão crítica e passam para esses alunos que não, vocês são seres pensantes e vocês devem participar efetivamente da sociedade. Eu acho que é muito mais positivo você ter um professor
que te dá um caminho para pensar do que ter um professor que Sim. se exime, né? Não tem opinião sobre nada. É porque um adolescente, vamos colocar assim, 16 anos, tem sim como, né, ver o que realmente vai valer a pena, o que não vai valer a pena. E muitos falam, não, deixa que meu pai e minha mãe resolve. Né? Ah, tem que, eu sou obrigado? Não, então nem vou atrás. Ah, não, eu tenho que votar. Também. Então me dá um bilhetinho aí que eu vou lá, né, totalmente indiferente. Indiferente aí, é a palavra. Aí que vem, né? Como que vai ser essa cultura? Vamos colocar e jogar daqui uns 10, 20 anos, se continuar dessa forma. Então tem que ter mudanças. Né? Tem que ter alguma coisa. E por falar em mudança em poder, tem um movimento aqui em Maringá agora. Inclusive, eu fui até convidada para ir, não consegui, tinha um compromisso. Né? Mulheres, né? Um movimento que de honra mulheres. Estar aqui com a fundadora uma das fundadoras. Mais mulheres no poder. Estamos aqui, né, com uma autoridade no assunto. Fala pra gente sobre esse movimento. Então, o movimento nasceu, eu nasci junto com o movimento, né? Porque quando o movimento começou, em 2020, foi em plena época de campanha, de pré-campanha, né? Para vereadora, e nasceu esse movimento. E as mulheres foram se juntando. Então, é um movimento que une as mulheres, independente do partido. Exatamente. Ali tem mulheres de todos os partidos. Tem mulheres com todos os seus tipos de ideias, mas ali a gente se respeita. Vamos supor, de repente eu não compactuo com a ideia da Kelly, mas eu respeito a ideia da Kelly, da mesma forma que a Kelly. Então, é isso que a gente tem que o movimento Mais Mulheres no Poder nasceu para isso, para as mulheres se unirem, independente. A gente vai lutar para estarmos assumindo o nosso lugar de poder dentro da política, né? Cada uma no seu âmbito, cada uma da sua forma, mas uma dando força para outra. Nós vamos, é como se a gente tivesse, a minha mãe costumava falar assim, a gente pega uma vara, você pega uma vara, você quebra ela, né? Pega um feixe de vara e tenta quebrar ela para você ver. Então, a gente falava vara porque a gente que é criada na roça fala, né? Então, é isso aí que o movimento nasceu. E nasceu em 2020, né? O Mais Mulheres no Poder Maringá. E agora nasceu o Mais Mulheres no Poder Paraná. Nós temos já deputadas que aderiram ao projeto, que estão no movimento, né, as candidatas, né, independente, que nem eu falei, de partido, e vai fortalecendo uma outra. Teve em Curitiba um movimento, né? Foi o lançamento, no dia, né? Acho que foi no dia 13, se eu não me engano, né, no passado, que teve o lançamento dia 12. Isso, foi dia 12, o lançamento do Mais Mulheres Paraná, em Curitiba. Daí a gente foi para lá, né? E o que acontece nesse movimento? O movimento tem uma carta, eu não falo muito porque eu acabo esquecendo, depois do Covid, a gente ficou todo mundo esquecido, né? As propostas, então, a que me foca, que eu não esqueço, né? Da carta. Quando foi para vereadora, a gente deu uma carta para o candidato a prefeito, que ele estava assumindo um compromisso com mais mulheres no poder, que era 50% dos cargos de primeiro e segundo escalão ser colocado mulheres. E deu certo em Maringá. Maringá está nesse patamar aí, está com mais de 50% das mulheres, né, com cargo de primeiro e segundo escalão dentro do poder público. Então eu não me elegi, mas eu tenho o direito de estar lá num cargo também para tomar decisões, num cargo onde é para ser dessa forma também no estadual. Então agora tem essa carta para os governadores, que tem 3 itens na carta, mas é que nem eu falei, o que mais que me chama a atenção e que eu acho assim que tem que ser respeitado mesmo, porque é isso aí, porque a partir do momento que nós tivermos nosso espaço, mesmo que não eleitas, mas se nós tivermos nosso espaço nos espaços de poder, a gente vai conseguir, né? Tanto que Maringá foi nós que elegemos a secretária, né, de políticas públicas para mulheres, foi nós do movimento, porque o prefeito, como ele tinha assumido um compromisso, então, numa primeira reunião, esse compromisso ele não tinha assumido, mas numa primeira reunião que ele teve com a gente, ele falou, então, como fala assim, para fechar mesmo aquele compromisso, firmar aquele compromisso, eu falei, então, o secretário de Políticas Públicas, já que né, tem que ser uma mulher, então que vocês escolham. Então, quer dizer, a gente teve um primeiro passo. A outra coisa. Já é um grande avanço. Exato, é um grande avanço. Muito porque grande. 15 cadeiras, nós não tínhamos nenhuma mulher. Nós temos 2 vereadoras.
Uma pelo movimento, uma não é pelo movimento, porque ela não faz parte do movimento. Mas uma pelo movimento. E essa que é pelo movimento, a luta foi grande, a luta foi árdua para a professora Ana Lúcia estar lá. Entendeu? Então, Não foi esse fácil. movimento, então, ele são formados por mulheres que estão, né, candidatas, né, a cargos, até mesmo quem já tem um cargo público. Né, e é aberto para a população, vamos supor, eu quero ir lá conhecer o movimento, participar de alguma reunião, algum debate, ou não, é algo mais fechado mesmo? Ó, o movimento em si, o grupo de mulheres, é só para quem realmente está envolvido na política. Sim. Tem os colaboradores. Você, vamos supor, você pode ser uma colaboradora, né? Uma voluntária. Tá? Tem os voluntários. Nós temos advogada voluntária, nós temos jornalistas voluntárias que ajudam o movimento. Mas não assim, não é aberto para qualquer mulher falar assim, não, eu quero entrar lá só para mim. Não, você tem que estar envolvida na política. Entendeu? Tem que estar envolvida na política. A princípio foi aberto só para as candidatas, só para quem era candidata, depois passou, aí ficou só quem realmente tinha interesse em se candidatar futuramente, né? Então, porque senão, se você abrir, vai entrar uma mulher lá que ela não quer nem saber de política, ela está lá só porque ela quer, por curiosa, por exemplo, né? Então, não, esse é um movimento para a gente debater. E outra, no grupo só pode ser tratado assuntos do movimento. Eu não posso postar minha pessoal de campanha, nada. Então, porque são todas candidatas, cada um de um partido. Sim. Já imaginou se todo mundo for postar? Não. Então, assuntos tratados pertinente, né, ao empoderamento feminino. Por haver um respeito, né, com a ideologia de cada uma, com a defesa de cada partido, né? Exatamente. Né? Ai, muito legal. O foco é mais mulheres no poder. Não importa a linha que você defende, mas nós chegarmos lá. Kelly, fala pra mim, então, antes da gente... Você acredita que já é 9, quase 9h15 já? Nossa, como passou rápido. O meu celular não tá certo aqui. Mas olha, cadê o diretor? O diretor, é isso mesmo? É 9h16. Nossa. A hora voou. Passa muito rápido. Ai, eu tinha tanta coisa ainda pra perguntar, né? Você vai ter que chamar a gente de Vai novo. Mas tem muito assunto. Mas nós podemos voltar, né, Kelly? Com certeza. Dá tempo, né? Da nossa agenda aqui, né? Conseguir um tempinho nas agendas, porque nós estamos correndo. Mas a gente... mas é muito bom, né? É um assunto que tem muito que ser falado. Muito. E as mulheres precisam ouvir. E tem que ter porque, mesmo esse espaço, né? Para levar esse conhecimento para as mulheres. O que acontece? Às vezes... Que bom que você está abrindo esse espaço aqui para as candidatas falarem. Eu tô amando, sabe? Eu tô amando esse assunto, sabe? Estou começando a investigar, pegando um gosto por isso. Isso. Então, porque eu penso assim comigo, que nem agora. Por exemplo, você, a mulher que está lá nesse momento, lá sentadinha assistindo, às vezes ela tem algo dentro dela ali, mas não tem coragem. Então chegou a hora de despertar. Ver mulheres aí como modelos. Exato. Né? Não sinta medo, mulheres. Se aproximem da política, nos procurem. Nós precisamos de vocês. Tá vendo? Então já aproveita que, ó, gente, política eu tô pegando, esse dia eu tava, gente, porque eu tô pegando já o jeito, tanto andar com as minhas amigas aí, sabe, poderosas, tô ficando empoderada também. Mas Kelly, deixa para essas mulheres, então, que estão nos ouvindo, essas mulheres que, mas agora eu não tenho tempo, depois eu quero, né, ouvir com mais calma, que mensagem você quer deixar para elas, né, e qual é o teu foco principal? Qual é o teu projeto que realmente vai valer a pena para ela, né? Eu vou dar uma palhinha, vende um pouquinho teu peixe, vamos colocar assim, né? Qual que é o teu forte realmente nessa campanha, né? Que vai agregar valor para essas mulheres que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Tá bem. Na realidade, eu tenho muitas propostas, então nem daria para falar tudo aqui. Por isso que eu falei uma. Vamos falar uma. Trazer para todas as cidades principais aqui do Paraná, a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um lugar onde a mulher é atendida em todos os âmbitos em relação à violência. Hoje, uma mulher, quando sofre violência, ela tem que passar primeiro pela delegacia, e às vezes, mesmo sem delegacia da mulher, ela sofre situações vexatórias, aí tem que falar de novo com a assistente social, tem que ir para o psicólogo, ela vai sofrendo aquela violência de novo e de novo e de novo. Revivendo, exatamente. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço onde todos esses profissionais estão juntos. Então, a mulher chega lá, ela é atendida por uma delegada que está preparada para ouvir o seu caso, ela já é indicada para uma psicóloga, ela passa pela assistente social. Se ela precisa de abrigo, nós já enviamos essa mulher para o abrigo. Se ela precisa de ajuda com os filhos também, então um lugar para ser acolhida de verdade, para resolver esses problemas. E convido vocês a olharem meus projetos no meu site,
kellyramos.com.br. Me procurem também nas redes sociais, Kelly Ramos Deputada, no Instagram, no Facebook. E falem comigo, tem lá também o meu WhatsApp, vocês podem, por favor, me contatem que eu vou conversar com vocês. Isso. Helenice, fala pra gente um pouquinho qual que é a sua proposta-chave, o segredinho da Helenice. A Helenice não tem muito segredo. A Helenice é mais do povão, né? A forma de falar é diferente da Kelly, que é uma mulher internacional. Cada uma dos seus atributos, né? Mas o foco é a violência contra a mulher, tá? Que a gente vê, né, o âmbito que vivemos, né? O que acontece? Fazer ampliação de programas, combate à violência doméstica, aplicação de programas e medidas, né? Para que rompa essa dependência econômica que a mulher tem. Porque muitas vezes a mulher sofre por causa da dependência econômica. Exato. Ela sofre a violência física, a violência patrimonial, tudo porque ela tem uma dependência. Aí ela tem medo de sair daquele relacionamento ou romper mesmo, não precisa sair de um relacionamento. Porque às vezes o relacionamento não precisa ser terminado. A violência acaba a partir do momento que a mulher ganha independência. Verdade. O relacionamento pode melhorar a partir do momento que a mulher toma dependência, se torna uma mulher independente. Porque daí o homem, se ele gosta, se ele a ama, ele vai falar, opa, eu vou ter que valorizar, porque agora eu posso perder. Porque a partir do momento que a mulher está ali, dependente dele, ele acha que ele nunca vai perder. Ele acha que ela não vive sem ele. Então, a hora que a mulher tomar as rédeas da vida dela na mão, não é desrespeitar o marido, não é passar por cima do marido, não. É até a independência dela, financeira, né, social. Aí as coisas mudam, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E a proteção da criança e do adolescente, que não pode faltar, porque é muito importante. Eu faço parte, né, agora estou afastada por conta da eleição, mas eu sou sócia fundadora do MIA, do Movimento da Infância e Adolescência. Nós já trouxemos elas aqui. Isso, Nossa, inclusive eu não muito fui maravilhoso. porque no momento estavam falando, e eu como estou afastada tem da um podcast diretoria. aí, tá, gente? Assina o canal. Exato. Lá tem um podcast de 1 hora falando sobre esse projeto maravilhoso. Maravilhoso, então. O que acontece? Nós somos um grupo da sociedade que simplesmente nasceu ali, né, com a ideia da Krista Zinaf, que é uma grande mulher, né, que tem um coração imenso, e é um projeto que não tem fins lucrativos, não tem nada, e é para ajudar as crianças e adolescentes em vários âmbitos, né? Que, por exemplo, a mãe tem um problema precisa de uma consulta especializada, por exemplo, e ela não consegue ali, tá difícil. Ela acha que é no conselho tutelar, ela vai no conselho tutelar, vai no CRIA procurar. Então, não sabe o caminho certo. Não tem uma orientação. Não tem orientação. Então, o MIA, ele nasceu para isso, para dar os caminhos aí e ajudar. Então, a proteção da criança e do adolescente é fundamental. Que bom. Né? Olha só, porque gente. é o nosso futuro, né? Quantas eu posso rapidinho uma propostas. última proposta pra Sim. gente encerrar? Eu já sei que já encerrou o tempo, mas olha, chama homens e mulheres agora, além das mulheres, os homens. Vamos fazer uma limpeza nesse Congresso Nacional. Eu tenho um projeto chamado Mais Brasil, Menos Brasília. Vamos retirar todos os privilégios dos parlamentares, os auxílios paletós, auxílio não sei o quê, e que eles doem 20% dos seus salários para os projetos sociais. Retirando esse monte de privilégios que eles têm, aí sim nós teremos renovação, porque vamos parar de ter políticos que estão lá só para terem privilégios, para usar o dinheiro do povo. Tem meu apoio nesse projeto. Estamos lá, vamos estar lá junto em Brasília. Viu, mulheres? Você que está aí, quietinha, no seu cantinho, procure saber mais sobre política, procure entender mais sobre os seus direitos, o que pertence a você por direito, não tenha medo, busque ajuda, busque orientação. De repente você não entende muita coisa, tem a sua vizinha, tem uma amiga, uma professora, busque conhecimento.
Porque senão qualquer pessoa que chegar até você, você tem que acreditar no que ela disse, ou então, em vez de você viver os seus sonhos, você vai viver o sonho de outras pessoas. Aí nós nos tornamos aquelas mulheres frustrada, dependente, sem sonho, sem realização, e nós não podemos passar nessa terra, por essa vida, sem deixar um legado. Nós temos um propósito de vida, uma missão de vida para cumprir aqui, e que você possa descobrir qual é o teu propósito, e começando o primeiro passo, sabendo para quem você vai votar, porque a sua vida está dependendo disso. Tá? A sociedade, você faz parte da sociedade, é a sua família, o seu filho que vai para o colégio, é você que vai se socializar, então você tem que saber quem são as pessoas que estão comandando tudo isso, né? Então é importante você não jogar o seu voto fora e pesquisa, vai atrás, procura saber, pega a proposta, amiga, manda um PDF para mim para eu saber qual é a sua proposta, aí eu vou analisar se vou votar em você ou não, viu, Lenice? Viu, Kelly? Eu não decidi ainda, eu estou estudando, tá? Lenice Santo 1822, Kelly Ramos 1899. Olha aí, gente, tá bom? E eu quero deixar um abraço então para nossa amiga Clésia, né? Vou ler o nome dela aqui, ó. Beijo, Clésia. Lá, Sentimos gente. sua falta. Desculpa, gente. É a Graziele Teixeira de Melo. Tá? Ela não compareceu aqui, mas ó, dá uma olhadinha lá nas nossas divulgações, redes sociais, que tem o post dela, tem o número dela. Procura saber qual que é a proposta dela também, tá bom? Gente, muito obrigada, gratidão por você que está aí, sabe, gente, tem que se inscrever nesse canal, né? Compartilha com seus amigos, fala, gente, olha lá, a Silvana tá pensando em entrar na política, olha só. Gente, beijo no coração de todos. Gente, obrigada, gratidão por vocês terem aceito. Muito obrigado. Nós que agradecemos a você, Silvana, ao Rodrigo também, né, por esse espaço, né, e é bom a gente falar um pouquinho do que está aqui dentro. Que a gente precisa gritar para o mundo, colocar para o mundo, exato, né? Porque outras pessoas às vezes têm um pensamento, mas fica ali. Então vamos botar para fora. Né? Eu agradeço ao nosso diretor que deu essa oportunidade, que abriu essa sessão para a gente falar sobre esses projetos e poder, né, da mulher no poder. Tá bom, gente? Obrigada mesmo. Tchau. Beijo. Tchau.